Agora nós vamos falar de um sensor conjunto, que ele está junto com o sensor de borboleta. Nós temos o sensor híbrido, que é sensor de borboleta, sensor temperatura do ar e sensor MAP. Nós vamos falar um pouquinho agora do sensor MAP, é um sensor vital também para o bom funcionamento da motocicleta. Qual a função do sensor MAP? A função do sensor MAP é o seguinte, é ele verificar a pressão atmosférica local, que essa moto vai ser a mesma moto se ela estiver lá no Ripe, lá no Chile ou em Santos. Ela vai pegar da mesma maneira. Por quê? O sensor MAP, assim que você liga a chave, ele vai te indicar a pressão atmosférica local. E logo após isso, a hora que ele entra em funcionamento, ele já começa a indicar para você o volume de ar que está entrando no motor, através de um sensorzinho, um piezoelétrico, que detecta o quê? A depressão, o vácuo do motor. Tá? Através desse volume, essa massa de ar, mais a temperatura do ar, ele identifica quanto nós temos de oxigênio para ser queimado no motor. Essa é a função do sensor MAP, ok? Agora, para a gente testar esse sensor, nós vamos pegar o pino 29, fio verde e amarelo, para poder fazer a medição dele. No nosso scanner, a gente vai ver aqui que a tensão do MAP, ele indica aqui 2,7 volts, com o contato ligado. Olha lá, 2,6 volts, tá certo, tá dentro. Se eu for falar desse, nós estamos em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Se nós formos falar dessa moto em Santos ou em Campos do Jordão, provavelmente não vai estar 2,6, vai estar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque a pressão atmosférica local está diferente, ok? Mas a média de 2,7, aqui nós estamos com 2,6, beleza. Agora nós vamos ligar o motor e vamos ver o acionamento desse sensor, como é que ele responde. Aqui nesse instante, ele está identificando para mim a tensão equivalente à massa de ar que está entrando. Então, conforme eu acelero, aumenta a massa de ar e, consequentemente, altera o volume. Mas peraí, mas tem um problema aqui. Quando eu acelero, o volume aumenta e depois cai? Sim. Primeiro é que eu tenho um vácuo, a hora que eu começo a encher o motor e ele enche, na mesma rotação, ele volta para o valor inicial, quer ver? Vamos lá? Olha lá. Só no momento em que ele encheu, ficou maior, depois ele cai. Uma coisa muito interessante, esse sensor ele é tão sensível que se eu colocar no gráfico, que eu vou colocar agora no scanner, no gráfico do scanner, eu consigo ver até se eu tenho problema de válvula nesse motor. Ué, mas como assim? Vamos dar uma olhada nisso? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou tampar o escapamento por algum período e vocês vão ver que essa pressão atmosférica ela vai subir e depois ela cai. Ela sobe e cai. Vamos fazer isso, vamos ver o gráfico agora. Olha lá. Ela deu uma pequena subida, bem pouquinho. Vai cair. Olha lá, caiu. Vou prender de novo. Vou soltar. Vai cair. Olha lá, caiu. Isso significa que o sensor MAP está ótimo e que as válvulas estão boas também. Se eu quiser fazer um teste mais preciso do assentamento de válvulas, pelo osciloscópio eu consigo também. Ele é muito mais preciso nessa onda de fechamento da válvula de admissão, tá? Quando ela fecha, a gente chama de golpe de ariete, né? Ela gera aquele golpe e o sinal aumenta e cai, aumenta e cai. Se ela tiver com problema, ela aumenta e cai, dali a pouco ela dá uma instabilidade, que é justamente a hora que a válvula não fecha corretamente, tá? E isso vai fazer com que a moto também apresente problema. Então, sem desmontar o motor, um osciloscópio eu consigo ver até isso. Agora, para se ter uma ideia, que a gente chama de golpe de ariete, que o MAP acaba recebendo, no gráfico do osciloscópio, do tecnoscópio, a gente consegue ver abertura e fechamento das válvulas. É óbvio que uma moto em boas condições, uma moto nova, ela vai estar perfeita. Mas se tivesse alguma sede de válvula ruim, o que iria acontecer? Esse gráfico estaria com alguns defeitos em alguns momentos. A gente ia observar que ela estaria ruim. Eu vou acelerar para vocês verem a frequência que fica também. Permanece boa.
Esse gráfico é justamente a hora que a válvula de admissão abre e fecha, ok? Se vocês observarem, esse fio verde e amarelo é o fio do sensor MAP. Ele está junto com o sensor de borboleta e o sensor temperatura do ar. E esse é o mesmo fio que eu estou pegando no módulo de injeção. Bom, gente, nesse sensor, então, nós temos o sensor temperatura do ar, sensor de borboleta que nós vimos e o sensor MAP que também vimos. Então, o sensor temperatura do ar é um sensor também que muita gente fala assim, pô, sensor temperatura do ar, que importância ele tem? É muito importante. Por quê? Levando em consideração que a injeção eletrônica ela é feita para que não polua, né? A função principal dela é emissão de poluentes. Então, o que ocorre? Dentro do triângulo do fogo, nós temos oxigênio, HC, que é o combustível, e o calor, que é a ignição. Quanto mais perfeito tiver esses três componentes, essa mistura, melhor é a queima. Agora, como é que o sistema vai identificar as moléculas de oxigênio que estão disponíveis para queimar? Simples. A massa de ar que entra no motor identificada através do MAP, junto com o sensor temperatura do ar, entrou a massa de ar e a temperatura. O módulo executa um cálculo que ele define o volume de oxigênio disponível para queima. A partir do momento que ele sabe o volume disponível para queima, ele sabe o quanto de combustível ele pode injetar para que essa queima seja perfeita, ou seja, para que não esteja nem rica nem pobre. Agora nós vamos ver a leitura através do scanner do sensor IAT. É óbvio que assim que a gente acelera o motor, vai passar mais ar pelo sensor e a tendência dele é aumentar muito pouco o seu valor. Ele é um sensor NTC, ou seja, coeficiente negativo de temperatura. Quanto mais frio estiver, maior a tensão de sinal. Então vou ligar o motor agora. No scanner agora está mostrando aqui, tensão do sensor IAT, 1,7 volts. Eu vou acelerar um pouquinho para ver se ele gera alguma diferença. Vamos ver. Ficou 1,8. Ótimo. Por quê? Como eu disse, quando o ar passa pelo sensor, ele vai resfriar o sensor. Sendo NTC, ele vai aumentar um pouquinho a sua tensão. E aumenta muito pouco. Então veja que no sensor IAT, o pouco ar que entra na sucção, na passagem do ar da sucção do motor, é suficiente para resfriar um pouquinho o sensor. E, consequentemente, ele altera muito pouco a sua tensão. Alterou 0,1 volts. Isso é normal. Ele é muito sensível, mas, ao mesmo tempo, a diferença gerada pela aspiração do motor não é muito grande. Diferente do sensor EOT, que é o sensor temperatura do motor. Ele é um pouco mais sensível porque também a temperatura aumenta e cai com uma velocidade bem maior.